um assunto que a gente precisa ver, para a gente ficar em dia, é esse método do caminho crítico. Vocês vão escutar muito CPM, porque está em inglês, né? Crítico, caminho, método. Método do caminho crítico. O inglês, ele inverte a ordem do substantivo e do adjetivo em relação ao português, tá? Então, pessoal, no geral, era para ver o quê? Como é que eu consigo agilizar uma obra grande gastando o mínimo possível. Então, esse método do caminho crítico, ele mostra para a gente um caminho que é o caminho, vamos dizer assim, mais longo na produção. Então, eu consigo pegar as outras atividades e deixar em função desse método. Então, assim, se eu tenho o pior caminho é 10 horas, então as outras atividades que vão gerar um caminho menor, eu posso, de repente, concentrar essas atividades, ou eu posso simplesmente, às vezes, até agilizar uma dessas coisas do caminho crítico, já diminui o tempo, dependendo de como eu diminuir o tempo, outra coisa vira o caminho crítico. E existe também o PERT. São duas técnicas semelhantes, o CPM e o PERT, tá? Então, vocês vão escutar muito CPM e PERT. Ó, ele explicou o que era o CPM, explicou o que era o PERT. Aqui ele já está chamando de CPM e PERT. Então, quando você tem o caminho, esse melhor caminho, você consegue organizar as outras atividades em função dele. Pessoal, é uma técnica bem simples, bem simples. Eu aprendi quando eu era adolescente, lá no Senai, fazia o curso para ser mecânico de manutenção, não era nem técnico, era mecânico de manutenção. Aí lá a gente via isso aqui, na disciplina de gestão da manutenção. Então, o que é que esse método do caminho crítico ele tem, pessoal? Ele vai trabalhar com setas. Então, a seta é o que a gente está fazendo. Tá? São as atividades que precisam ser feitas durante esse projeto. Então, são as setas, e as setas, cada seta é nomeada por uma letra. Okay? E existe também, pessoal, o que ele chama de quê? De atividade imaginária, seta pontilhada. Então, são atividades que não necessariamente existem, mas que mostram aí um tempo de produção que a gente precisa cumprir, organizar, para que a gente consiga chegar no caminho crítico. Tá? Então, essa seta fantasma, ela mostra isso. Não é uma atividade exatamente, mas tem aí um grau de interdependência entre alguns nós. Então, o círculo é o nó, eu tinha falado para vocês. Então, ele mostra que terminou uma tarefa e vai começar outra ou outras tarefas. Ou terminou algumas tarefas e vai começar uma ou outras tarefas. Então, o círculo, a gente coloca o número dentro do círculo. E o que é o caminho crítico, pessoal? O caminho crítico é uma ordem que as coisas têm que ser feitas, tá? A gente indica uma sequência de como as coisas precisam ser feitas e a gente vai encontrar o caminho crítico, é o máximo, tá? É o caminho que demora mais. Por quê, professor? Por que é que o caminho crítico não é o que demora menos? É porque assim, ó, eu preciso comparar as outras atividades com o que demora mais. Por quê? Porque se eu comparo com o que demora mais, eu tenho um tempozinho de folga para reorganizar essas atividades nos caminhos que demoram menos. Ok? Então, por exemplo, eu posso de repente parar uma atividade, já que ela não vai atrasar o meu processo, e focar, por exemplo, em uma atividade do caminho crítico. Então, eu posso usar esse tipo de estratégia. Aí a gente viu aqui, ó, tem letras e números. Os números representam os números representam os nós, que é onde as atividades terminam e começam.
E as setinhas, elas representam as atividades, ok? E são representadas por letras. Então, aqui, ó, eu posso pegar os caminhos, separo os caminhos, e esses caminhos passam a ser a gente vai analisar cada caminho desse. O maior caminho vira o caminho crítico. Ok? Então, isso é bem simples, pessoal. Essa técnica é bem simples. Está na ementa, a gente está vendo. Então, o caminho crítico ele é o mais longo. Tá? Atividade imaginária. Vamos tentar ver melhor o que é essa atividade imaginária. Ó, a gente vai fazer a tarefa E. Vai fazer aqui a tarefa E. Só que essa tarefa ela precisa o quê? Ó? Que tanto B quanto C tenham sido concluídas. Só que o B vai de 1 para 2. O B vai de 1 para 2 e o C vai de 1 para 3. Então, aqui, ó, embaixo já está C. Beleza. C é o que eu quero diminuir. Então, daqui para cá, pessoal, daqui para cá é 3. E daqui para cá é 3 também. Então, se para que E comece, ele precise tanto de C quanto de B, eu posso colocar essa linha pontilhada, essa linha fantasma aqui, para apontar para mim que o E depende tanto de B quanto de C. Só que ele não está aqui no B. Não está no B. Mas ele está vindo de um nó que sai do B. Aí, como ele não está apontando o que é aqui, então a gente já entende que é uma continuação do B. Ok? Então, esse é o método do caminho crítico. Professor, e qual é a diferença desse aqui, ó? Esse aqui é o seguinte, como não tem uma linha fantasma aqui, esse nó 3, que é do E, ele só depende do C. Então, no lugar dele depender aqui, sem a linha fantasma, de B e do C, ele só depende do C. Então, isso é o método do caminho crítico. Tá? Esse método do caminho crítico, pessoal. O caminho crítico, como eu disse para vocês, é o mais longo, é o caminho mais longo. Porque se eu sei qual é o caminho mais longo, eu sei quais os caminhos mais curtos que eu posso atrasar, quando eu posso atrasar, onde eu posso atrasar, de modo que eles não atrasem o serviço como um todo. Então, eu posso pegar os recursos, os outros recursos, e colocar nessa atividade para tentar que ela seja mais rápida também. O método do caminho crítico. As folgas é o tempo que demora, a diferença de tempo entre os caminhos mais curtos e o caminho mais longo. O método do caminho crítico, pessoal, ele é uma das ferramentas, uma das técnicas de gestão de projetos. Tá? Uma das técnicas de gestão de projetos. Ah, professor, gosto desse negócio de gestão de projetos. Acho o nome... Beleza, tranquilo. Aí, se você for fazer curso disso, você vai aprofundar um pouquinho no método do caminho crítico. Mas eu também vou deixar o material para vocês darem uma olhada lá no método do caminho crítico. E também para gestão de manutenção ou mesmo alguma atividade produtiva que não é exatamente de rotina, aí tu podes utilizar o método do caminho crítico para saber qual é o caminho crítico e ver o que é que precisa fazer. Bom?